Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar o último capítulo de Daniel. Eu às vezes fico escutando as minhas pregações, né? Engraçado, tem hora que eu escuto as minhas pregações e choro. Eu fico falando, Senhor, se eu estou chorando, deve ser que alguém sentiu alguma coisa, né? Às vezes eu vou correr, coloco uma pregação, vou ouvindo, e é coisa maravilhosa ser usado por Deus, ouvir a palavra do Senhor, até mesmo quando a gente mesmo prega, né? E eu estava observando que o capítulo 11, eu preguei 2 doutrinas, capítulo 12, eu preguei umas 3 doutrinas, esse capítulo 12 aqui, ó, de hoje, preguei 2 doutrinas, e aqui nessa igreja foi diferente. Cada um dos últimos capítulos eu preguei apenas uma mensagem. Deus faz como Ele quer, sou instrumento dEle. Se hoje for 2, partir hoje aqui no meio, termino na próxima. Se não, concluiremos o livro de Daniel nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu entrei aqui na igreja dia 6 de dezembro, a primeira doutrina foi exatamente dia 8 de janeiro, de dezembro, 8 de dezembro. Então hoje, 7 de maio, nós estamos completando 6 meses estudando o livro de Daniel. Para mim, foi maravilhoso. Eu não sei para você. Nem todos vieram todas as doutrinas. Mas hoje eu vou perguntar: alguém aqui veio todas as doutrinas? Levanta a mão. Quem veio todas as doutrinas? Não. Aí você foi por causa de mim, né? Quem foi? Levanta, fica de pé para mim. Fica de pé para mim ver. Quem foi que veio todas as doutrinas? Não faltou uma. Misericórdia, não sei nem o que eu vou fazer com vocês. Depois vocês me dão um nome que eu vou fazer alguma coisa para vocês, tá? Quem não der o nome, eu não posso fazer nada. Depois me dá o nome. Pode mandar pelo WhatsApp, pode escrever num papelzinho. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Amém. Obrigado pela deferência, né? Eu sei que teve capítulos que foi difícil, foi um pouco mais arrastado, mas teve alguns capítulos que deu vontade de subir logo, de ser arrebatado, de sair deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, vamos iniciar. Capítulo 12, primeiro versículo. Vamos ler juntos? Quem vai ler? Vamos lá? Vamos? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Glória a Deus, aleluias, maravilha. Vamos começar, né? Aqui é só o começo, vamos começar bem pouquinho. Começo. Naquele tempo. Esse naquele tempo é um tempo específico. E você pode ter certeza que naquele tempo é o tempo do fim. É o tempo da consumação dos séculos. É o tempo em que Deus deixou para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Vai ter visitante aqui, rapaz, que coisa boa. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então, naquele tempo, o tempo do fim, tempo das últimas coisas, tempo que o anticristo vai reinar, tempo em que a igreja vai ser perseguida, tempo em que todas as coisas vão concluir, até chegar a batalha do Armagedon e Jesus vencer a batalha. E diz a palavra que da boca de Jesus vai sair uma aguda espada
espada e vai ferir os bodes, e todos os bodes morrerão. Diz a palavra que o sangue vai dar na barriga dos cavalos. Vai ser um rio, um mar de sangue. Mas todos os cordeiros serão guardados, preservados. Louvado seja o nome do Senhor. E entrarão no milênio. Reinarão no milênio. Cristo vai reinar com a igreja que já foi arrebatada, amém? E vai entrar no mundo seres humanos que não morrerem aí nessa batalha da Armagedon. Mas vamos lá. Naquele tempo futuro, às vezes a gente quer ficar naquela palavra que é Antíoco Epifânio, ou que foi o Tiro que entrou na cidade, destruiu e fez cessar o sacrifício. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que Daniel está buscando uma resposta de oração. Daniel está de joelho orando a Deus. Daniel está falando com Deus e falando: Senhor, a tua obra lá em Jerusalém parou. Lembra disso? Capítulo 10, 11 e 12 é fruto de uma oração de Daniel, que durou quantos dias? 21 dias. Eita Jesus da glória. Me ajuda aí, irmãos. 21 dias que durou a oração. Quando Daniel dobrou o joelho e começou a orar, Deus enviou a resposta. Mas a resposta não chegou, porque houve uma batalha espiritual, houve guerra no céu. O anjo Gabriel não deu conta contra o príncipe da Pérsia. Veio Miguel, este mesmo anjo aqui, e ajudou Gabriel. Ficou lá lutando, guerreando lá, e Gabriel desceu para entregar a resposta a Daniel. Amém? Quem é Miguel? Se você estudar a teologia, os comentários, alguns vão dizer que é Jesus. Eu não concordo com essa colocação, como também tem alguns teólogos que não concordam. Inclusive, alguém que eu estou estudando, que é Calvino. Calvino fala que pode ser considerado Jesus, o Miguel, porque ele é o príncipe, está escrito aí, né? O grande príncipe que se levanta pelos filhos de teu povo. Bom, que teu povo é esse aqui? Qual é a nação que se refere a esse, o teu povo? Fala para mim. Israel. Eu já disse aqui na doutrina anterior que assim como tem um principado, um demônio que influencia os políticos, o pessoal que toma a direção, que são líderes, eles vão influenciando negativamente para que o mal se instale. Assim também tem um anjo que Deus coloca como também um príncipe do Senhor para lutar pelos seus. Embora eu não estou vendo a luta que está acontecendo, mas existe uma batalha, até para vir para a igreja. Já viu aquele dia que você fala assim: gente, hoje eu não vou não, e de repente você fala assim: gente, o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu vou sim, mas eu vou chegar atrasado, mas eu vou do mesmo jeito que a gente vem. Essa luta é uma guerra, parece que não está acontecendo nada, mas se você for para o lado espiritual, você vai perceber que existe uma batalha, existe gente que faz muita ênfase nessa parte da batalha espiritual. E eu não tenho que me preocupar com a batalha espiritual, no sentido que, qual é o nome do anjo que está lutando por mim? Não precisa me preocupar com isso. O diabo veio para guerrear contra esse anjo, para impedir ele de trazer uma resposta para mim. Eu não tenho que me preocupar com isso. Nós vimos isso no capítulo anterior, no capítulo 10. Daniel não se preocupou com nada. Daniel apenas perseverou na oração. É isso que eu e você devemos fazer: perseverar em oração. Por que eu estou voltando a isso? Porque tudo que nós estamos falando, capítulo 10, 11 e 12,
tem a ver com uma oração. Deus está dando resposta de oração. Sim ou não? É uma resposta de oração. Essa visão do futuro, da batalha, igual nós estudamos no capítulo anterior, daquela batalha prolongada, batalha sem fim. Eu cheguei a dizer que dos 16 reinos que foram, 16 reis que foram trocados nos 2 reinos da Síria e do Egito, estão ali 13. Se você estudar, você vai conseguir ver, tem nomes. Alguns comentários trazem o nome de alguns reis que estavam ali naquele capítulo, ok? Até antes daquela guerra da Síria, a gente tem ali os reis da Pérsia, temos Alexandre o Grande, temos os 4 generais, e depois mais esses 13 reis dentro dessas 2 dinastias da Síria e do Egito, norte e sul. Amém? Então, com tudo isso, nós temos aqui esse Miguel. Para mim, o Miguel é apenas um que está escrito aí. Quem que é Miguel? O grande príncipe. Em algumas versões vai dizer o arcanjo Miguel. O nome Miguel vai estar ligado ao arcanjo. Arcanjo é uma classe de anjo. Já falei das classes de anjos. Nós temos os anjos, que são miríades de miríades. Amém? A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram quando Satanás, que era querubim, caiu. 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Nós temos mais anjos demônio ou mais anjos de Deus? De Deus. Nós temos 2/3 ainda, o dobro. Para cada demônio tem 2 anjos para resolver o problema. Embora o anjo que ficou com Deus, ele tem a graça de Deus, e quando Deus dá uma ordem para ele, ele vai lá e cumpre aquela ordem. Não tem nada que vai impedir a ordem do nosso Deus de chegar ao seu propósito. Amém? Então, Miguel para mim apenas um anjo, esse príncipe. Alguns chegam a dizer que são 7 arcanjos. Eu não vou entrar nessa questão. Eu sei que a Bíblia diz que o número de anjos é infinito, mas 1/3 deles caíram com Satanás. Alguns anjos que pode ser de outra classe, por exemplo, querubim, não sei, só estou dizendo que existem alguns demônios que eles são tão violentos, eles são tão poderosos, que a Bíblia diz que esses demônios estão presos dentro do inferno, estão trancados, eles não podem sair. Vai acabar tudo e eles já estão presos, que é o mesmo destino de Satanás e dos demais demônios e daqueles que não quiserem obedecer, servir, adorar ao nosso Deus. Então esse anjo aí é aquele responsável por libertar, ajudar, guerrear em favor do povo de Daniel, que é o povo de Israel, a nação de Israel. Amém? Alguns comentaristas que querem dizer que esse teu povo aqui é toda a igreja. Tem alguns comentaristas que entram para isso. Eu vou ficar por aqui. Amém? Porque mais à frente os irmãos também vão perceber que vai ter um outro personagem aqui. E esse personagem tudo indica que seja Jesus. Amém? Então vamos lá. Versículo ainda 1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Qual é o tempo de angústia que está na Bíblia, que nunca aconteceu, desde que existe mundo, e vai ter apenas uma vez? Quem sabe o nome? Grande tribulação. Me ajuda, irmãos. Quando vocês respondem, eu fico feliz. É o professor falando para o aluno. Quando o aluno responde, a gente fica todo alegre. Fala, os alunos estão aprendendo. Isso é Bíblia antiga, irmão. Historinha antiga. Amém?
Ajuda aí, não é toda hora que eu faço pergunta não. Então, a grande tribulação, ela é um período de intensa tribulação, angústia. E nesse período o que vai acontecer? O anticristo vai liderar, o anticristo vai ter poder para fazer fogo descer do céu. A Bíblia diz que se esse período que o anticristo vai ter toda a liberdade para trabalhar, a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, até os salvos seriam enganados. Tal vai ser o poder dele fazer. Já pensou? Uma estátua começar a falar? Quem já viu estátua falar? Porque a idolatria é baseada em quê? Uma estátua. Tudo indica que a besta será uma estátua. E ela vai falar. Ela vai interagir. A Bíblia diz que o ídolo tem boca, mas não tem olhos, mas não tem. Mas tem uma linha que trabalha essa questão da besta ser uma estátua que vai interagir com o mundo. Então vai ser o ápice da idolatria, em que o ídolo vai ser adorado, em que o anticristo será adorado, em que o falso profeta vai enganar a muitos, ou quase todos, né? Vão receber o sinal da besta. Tudo isso vai estar acontecendo aí, nesse período aqui, da grande tribulação, esse tempo de angústia, qual nunca houve. Jesus vai falar sobre isso, no capítulo 25, versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai continuando muita coisa, né? Senão a gente vai ler o capítulo todo. Vamos parar por aqui. Já estou antecipando o próximo versículo. Desde que não, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Então, naquele tempo vai haver livramento para o povo de Deus. Amém? A palavra do Senhor chega a dizer que a serpente, o dragão, vai falar o dragão, da boca do dragão sairá uma corrente de água, que é multidões, será nações. Então da boca do dragão, está em Apocalipse, sairá uma corrente de água, e essa corrente, ela vai para matar o povo de Deus. Mas diz a Bíblia que o Senhor vai pegar o povo dele e vai esconder esse povo. Louvado seja o nome do Senhor, durante um período. Amém? Eles não vão encontrar para destruir, não serão todos destruídos na grande tribulação, somente aqueles que receberem o sinal da besta. Aí diz aqui, naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo o povo de Deus será salvo, porque há um versículo em Romanos que diz que todo Israel será salvo. Eu já até ouvi pastores que já me pastorearam dizer que todo Israel será salvo, usando esse versículo para dizer que ninguém vai se perder, ninguém vai para o inferno. Como é que fica Corá e Abirão? Né? Como é que fica Acã? Como é que fica Caim? Como é que fica algumas peças, algumas pessoas que não dão glórias a Deus, que prefiram amar o mundo, que
que amou o presente século, alguns que o próprio Paulo fala, esse eu entrego na mão de Satanás. O que falar dessas pessoas? Há salvação? Não há salvação. Irmãos, só será salvo aquele que foi encontrado no livro da vida. Aqueles que não estiverem no livro da vida vai ter problema. Um dia, Moisés estava orando, intercedendo, falando com Deus, a respeito daquele pecado do povo, que fez o ídolo. Capítulo 31 de Êxodo, se não me engano, 31, 32, capítulo lá de Êxodo. E aí ele está pregando, ele está falando com Deus, orando, e fala assim para Deus: Senhor, risca o meu nome do teu livro. Se o Senhor não perdoar o povo, pode riscar meu nome do livro aí, do teu livro. E o Senhor fala assim: eu não posso fazer isso, Moisés. Quem pecar, este eu vou riscar do livro da vida. Irmãos, todos nós, essa está fresquinha, está chegando agora. Todos nós, todo ser humano já nasce salvo. Sim ou não? Está falando assim, aquele que pecar, esse eu vou arriscar o nome dele do livro da vida. É as nossas atitudes, as nossas ações, é o amar o mundo, é viver no pecado, é viver nas práticas mundanas, é não colocar Deus em primeiro lugar, é formar ídolos no nosso coração, na nossa casa, e começar a servir deuses deste mundo, achando que eu posso servir ao Deus lá de fora e agradar a Deus. Mas a Bíblia é clara: ou eu hei de agradar a um e desagradar o outro. Eu não posso agradar a dois senhores, não tem como. Então, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Próximo versículo. Eu já vou pedir alguns para ler alguns versículos. Vou ver um dos jovens aí, abre para mim, Apocalipse 6, capítulo 20, versículo 6 e versículo 14. Mas vamos ler primeiro o 6, depois o 14, tá? Um dos jovens. Agora, um dos varões. Apocalipse 2, versículo 11. Uma das varoas aí das irmãs. Apocalipse 21, versículo 8. Vai preparando aí. Daqui a pouco eu repito. Apocalipse para os jovens 20, versículos 6 e 14. Apocalipse 2, versículo 11. Os varões, Apocalipse 21, versículo 8, para as irmãs, e para os adolescentes, João 5, 29. Vamos lá, um adolescente corajoso aí que vai abrir a Bíblia e ler essa Bíblia aí. Vamos lá. Próximo versículo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E esse muito aqui, na verdade, são todos, né? Todos que estão dormindo, que estão mortos, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Tem uma ilusão, uma linha teológica, que ela diz o seguinte: que Deus vai destruir os ímpios que forem condenados ao lago de fogo, e eles desaparecerão. Alguns tentam justificar dizendo assim: Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus não vai ficar aqui com os santos aqui em plena glória e com os outros sofrendo no inferno. Irmãos, é meio complicado, né? O inferno não é uma condenação eterna. O inferno é uma condenação temporária. Todos que estão jogados no inferno, no Hades, na habitação das almas, os ímpios, estão lá no inferno, correto? Não tem o diabo lá com chifre e com garfo, não.
É os anjos do Senhor que levam o ímpio para dentro do inferno. É o anjo do Senhor que pega o salvo e conduz ao terceiro céu, ao paraíso, mesmo lugar que o ladrão da cruz inaugurou. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim que aquele ladrão morre, né, ele já é conduzido ao paraíso. E o Senhor diz a Bíblia que ele pega cativo o cativeiro, pega a alma dos santos que estavam lá dentro do Seol, separado por um abismo. O seio de Abraão, a parábola do rico e do Lázaro, que de um lado do abismo tem os ímpios, do outro lado do abismo tem os santos. Há fogo, há tormento para aqueles que são ímpios, e há descanso, gozo para aqueles que estão do lado do seio de Abraão. Mas o Senhor, depois que ele morre, ele leva esse seio de Abraão, e agora é lá no paraíso, amém? É no céu. Aonde é? Aonde Paulo foi. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Há coisas que eu não posso falar. Paulo revelou muita coisa que ele viu lá no terceiro céu, amém? Paraíso. Hoje, o crente morreu, paraíso. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o que acontece? Antes de Jesus morrer, porque quando ele morre, naquele mesmo instante, porque ele disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou, eu creio. Não precisa me perguntar por quê, como é que é isso. Ele falou, acabou. Amém? Então nós estamos aqui. Pó da terra. Os que dormem no pó da terra significam que morreram. Todos os que morreram, o que vai acontecer com quem morreu? Ressuscitarão. A Bíblia, ela não tem muitos versículos, mas ela tem sim. Tem Isaías, tem alguns Ageu, tem alguns que vão falar da ressurreição. Esse versículo de Daniel é o mais completo, é o mais claro. Haverá ressurreição dos corpos. Os mortos um dia ressuscitarão. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia, ele é a primícia dos que dormem. Jesus não ficou morto na tumba. Jesus, ao terceiro dia, e nem foi 3 dias completos, de 72 horas, foi menos de 72 horas. Ele morre à tarde e acorda no outro dia de manhã. Amém? Morre sexta-feira à tarde, passa sábado, domingo à tarde seria 72 horas, mas ele acorda pela manhã. Então não são 72 horas que Jesus permanece morto. Amém? Mas ao terceiro dia, conforme ele prometera, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é a base da vida cristã. Se você não acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, se você achar que Jesus morreu, os outros esconderam o corpo dele, como tem aí muita gente dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, está lá na Bíblia. Pagaram, os sacerdotes pagaram os guardas. Os guardas falaram, a gente estava lá e aí veio uma luz, um clarão, e a pedra mexeu, e depois a gente não viu nada. Não, está aqui o dinheiro aqui, é para vocês falar para todo mundo, se perguntar para você, que foi os discípulos que vieram de noite, você estava dormindo, e o corpo de Jesus eles levaram e roubaram o corpo de Jesus. Então desde lá, os outros ficam dizendo que Jesus foi roubado, foi escondido, que tinha uma caverna, que tinha uma porta, que tinha não sei o quê, que Jesus não estava morto, que Jesus estava dormindo, que Jesus estava apenas... Irmãos, se você souber como é que é a crucificação, aquilo, Jesus podia ter morrido só do chicote, só do azarro. 40 chicotadas foi para arrebentar. Só com azarro, ele podia ter sido morto ali, amarrado num tronco, levando chicotada, levando varada.
Quando Jesus parecia que estava morto, está na dúvida, está morto ou não está morto? Pegaram, enfiaram uma lança que atravessou Jesus, e a Bíblia diz que saiu água de dentro de Jesus. Para o sangue, para acontecer essa questão de sair água, qualquer dia desse a gente vai estudar melhor, mas foi a maneira que Jesus levou pancada. Jesus caiu no meio do caminho, com a cruz em cima, 50 quilos em cima das costas dele. Tudo indica que Jesus andou só com aquele pratinho, só com aquela parte da trave da cruz, e não com a cruz inteira, porque o porte da cruz já estava lá em cima do monte da caveira, né? Então o povo só hasteia Jesus com aquela parte em que ficam os braços e fixa aquela parte lá na cruz. Então, quando Jesus cai, há um traumatismo no coração, há um problema aqui na caixa torácica, aí tem um vazamento de água. Jesus, tudo indica que morreu quando o coração rompeu. Ele dá um brado e o coração rompe por causa dessa pancada que ele teve. Isso aí, irmãos, não é comentário, e você vai estudar e vai ler muito para chegar nessas histórias aí. Mas esse não é o assunto de hoje, não. Vou voltar para cá. Voltando, muitos que estão no pó da terra vão ressuscitar. Então a ressurreição será em único momento? Eu não sei. Há alguns que dizem que sim. No único momento vai ressuscitar os santos e os ímpios. Mas não é bem assim não. Se a gente abrir a Bíblia em Apocalipse, vamos lá, vamos fazer as leituras, ver se essas leituras me ajudam. Vamos lá? Leitura, Apocalipse 26, 20, versículo 6. Quantos jovens, tudo lendo, tudo querendo ler, meu Deus, briga não. Bem-aventurados que fizerem parte da primeira. Então vai ter duas? O que você acha? Bem-aventurados que fazem parte da. Porque pode ter segunda. A primeira ressurreição será para a vida eterna, só os santos. A segunda ressurreição é para o trono branco, é para ser condenado. Existe um versículo de Apocalipse também, mas vamos lá, versículo 14. Apocalipse vai dizer assim, ó, Apocalipse 2, eu pedi para ler, 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhuma modo sofrerá dano na segunda morte. Qual que é a segunda morte? Jogada no lago de fogo. Segunda morte. Então, bem-aventurado é aquele que vencer. Aquele que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Não vai ressuscitar para a condenação, mas ressuscitará para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vai mais um versículo aí, vamos lá? Apocalipse 21:8. Uma das irmãs. A segunda morte, por isso que eu falei para os irmãos que o inferno é temporário. Porque no inferno vai ficar só até acabar o milênio. Acabou o milênio, aí vai vir o grande trono branco.
os ímpios vão aparecer diante do Senhor, que é a segunda ressurreição. Esses ímpios vão aparecer, e aí vão ser jogados no lago de fogo, aonde já estão neste momento que acontecer, começar o milênio. Quando começar o milênio, acabar a grande tribulação, quem vai ser jogado lá primeiro? Anticristo, falso profeta e a besta. Esses três vão inaugurar o lago de fogo. Amém? Depois o próprio inferno será jogado dentro do lago de fogo. Então, o lago de fogo é pior do que o inferno. O inferno é só um momento. É igual o paraíso. O paraíso não é o céu ainda de gozo na presença do Senhor. É apenas um local de descanso. Depois nós vamos entrar na eternidade com o nosso Deus. Ainda está no sono da morte. Os santos receberão descanso. De quê? Dos afazeres da terra, das preocupações da terra. Ficaremos lá em descanso. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai falar: vinde, benditos do meu Pai, possuir, a herança que está guardada aí, o reino que está guardado desde a fundação do mundo. Amém? Então vai ter diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. João 5:29. Cadê o adolescente aí? Bora? Cadê? Não briga não. Amém? Parece que é tudo no mesmo momento, né? Mas existe, se for no mesmo momento, primeiro vão cuidar dos santos. Primeiro, diz o texto que nós lemos, vai separar bode de ovelha. Bode vai ficar à esquerda e os cordeiros, os carneiros vão ficar à direita do Senhor. E aí, esses aqui que são santos, diz a Bíblia que eles entrarão na eternidade, louvado seja o nome do Senhor, receberão vida eterna. A vida é eterna. E agora os outros? O que vai acontecer com os outros? O que vai acontecer com os outros? Eles vão ter horror e vergonha eterna. Se não tivesse a palavra eterna, tudo bem. Mas uns vão ter a bênção de Deus, a vida eterna, entrarão na eternidade com o Senhor para viver e gozar do bem que Deus tem preparado para mim e para você. Diz a Bíblia que aquilo que os olhos nunca viram, que nunca subiu ao coração do homem, à mente do homem, o homem nunca conseguiu imaginar, é o que o Senhor tem preparado para os santos, para os servos que foram fiéis e que vencerem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estaremos aí para sempre com Ele. Então, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Quem morre sem Deus hoje vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que todos que não amarem a Deus e desobedecerem a Deus serão jogados no lago de fogo que foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não é lugar para o homem, mas as pessoas vão voluntariamente serem jogadas lá. Elas vão negar a Deus, não servir a Deus, não crer em Deus, e elas vão parar lá no lago de fogo. Versículo 3. Então a primeira parte aí do versículo 1 até o versículo 4, nós trabalhamos aí um pouco a questão da ressurreição corpórea, real, dupla. Um evento para os santos, um evento totalmente diferente para os ímpios. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso aqui, irmãos, fala de glória. Assim como Jesus virou para Deus e falou: Deus, glorifica-me
com aquela glória que eu tinha antes, né, de vir para a terra, antes de Jesus se encarnar. Jesus faz essa oração: Senhor, aquela glória que eu tinha contigo. Então Jesus recebe glória. A glória de Jesus é tão grande que João, que deitava no peito dele, quando vê Jesus no Apocalipse, ele cai como morto. Ele assusta, ele desmaia, perde as forças, ele não reconhece Jesus, aquele que ele deitava no peito dele, porque Jesus apareceu para ele em glória. É claro que numa visão, não pessoalmente, mas numa visão, e aí ele pôde receber aquela visão ali, né, da glória do Senhor Jesus. Porque se Jesus se mostrar como ele é, a Bíblia diz que ele é como o sol da justiça, amém? A sua força. Então, resplendor, ainda fala a Bíblia, né? O resplendor da sua glória. Então, é como é a glória de Deus. Quando está dizendo aqui que nós seremos como as estrelas, né? Brilharemos como a estrela. A estrela, ela apaga. Às vezes a gente olha a luz da estrela, diz que ela viaja pela galáxia. Ela vem viajando porque a velocidade da luz, né? Ela acabou, morreu, explodiu, mas continua a gente vendo o brilho de estrelas que já morreram. Então estrela, embora eu nunca vi apagar, eu nunca presenciei, estou olhando para a estrela apagou tudo. Então eu não posso dizer que a estrela apaga, eu sei por causa dos livros, é isso? A gente estuda e sabe que as estrelas podem morrer, explodir, apagar, acabar, deixar de existir. Porém, a Bíblia está dizendo que você receberá uma glória semelhante das estrelas. Você vai brilhar para sempre, para toda a eternidade. Irmãos, imagine, Moisés se aproximou de Deus do monte e começou a orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Quando ele desceu, o rosto dele estava resplandecente, só porque ele ficou dentro da nuvem, onde a glória de Deus se manifestou, onde Deus falou na nuvem. Só por causa dessa presença, o rosto dele ficou brilhando muito tempo, tanto que ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto. Irmãos, que coisa maravilhosa. Só um pouquinho na presença de Deus já é suficiente para a gente brilhar. E a Bíblia está dizendo que nós brilharemos para a eternidade, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Uma é a glória do sol, uma é a glória das estrelas. A Bíblia diz que o nosso corpo corruptível será transformado de um corpo incorruptível. Nós temos esse corpo aqui que será revestido da incorruptibilidade. Mais ou menos isso. Tem a hora que trava a língua, né? Não sai. Mas nós teremos um corpo incorruptível. Esse corpo incorruptível, ele vai atravessar a parede. Ele não vai precisar de comer. Mas se quiser comer, pode comer. Vai ter aquela opção, entendeu? Igual os anjos, quando vinham visitar, coloca comida aí. O anjo às vezes comia. A Bíblia mesmo fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então, a gente vai ter essa possibilidade, tá bom? Como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? No milênio. No milênio vai ter gente carnal, humana, e vai ter a igreja ressurreta, com o seu corpo glorioso, glorificado. Teremos a Jerusalém terrestre, sobre a Jerusalém terrestre, descerá a Jerusalém celestial. Haverá um fluxo de anjos subindo e descendo. Eu não sei onde eu vou ficar, mas a Bíblia diz que onde Jesus estiver eu vou estar. Então onde ele estiver eu vou estar. Amém? Não me preocupar se eu vou estar na Jerusalém de cima, na Jerusalém de baixo, aonde ele estiver. Uma oração que ele fez, ele rogou ao Pai para que nós também estejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai haver diferença para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Os sábios aqui fala daqueles que pregam a palavra. Sábios é aquele que escolhe temer a Deus.
Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio para ser sábio. Louvado seja o nome do Senhor. E os sábios alcançarão a graça de Deus, alcançarão o céu, entrarão nas mansões celestiais. O sábio não é aquele que passa em concurso público, que passa em vestibular, mas o sábio é aquele que escolhe temer a Deus, amar a Deus, crer na palavra do Senhor, crer que Deus enviou seu Filho unigênito para dar salvação a todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Há diferença entre conhecer Deus e obedecer a Deus. Quem estava lá no culto na casa do irmão Bahia? Tinha muita gente lá. Lá, quando a gente foi conversar com aquele senhor, o Walter, a gente estava conversando com ele e o irmão Pereira foi falar para ele de Jesus, para ele aceitar Jesus. E ele falou assim: não, já recebi Jesus, não conheço Jesus desde que eu nasci, que eu tenho Jesus no coração. Será? Tem diferença, irmãos. A Bíblia diz: verdadeiramente sereis meus discípulos se fizer o que eu vos mando, se guardar os meus mandamentos. Se não guardar a palavra de Deus, se não obedecer a Deus, se não fugir do pecado, se não ama Deus, não serve a Deus, não é de Jesus, é apenas uma criatura. Tem criatura e filho de Deus, só é filho de Deus quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que crê que Jesus é filho de Deus, recebe Ele, acredita em Deus e crê que Jesus é o Filho de Deus, só esses Deus se deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os sábios vão resplandecer. E ainda tem outros aqui, né? Que há muitos ensinam a prática da justiça, né? Refugirão como as estrelas. Tem os sábios que vão andar na presença de Deus, que vão escolher o correto, e ainda existe aqueles que vão ensinar, passar a outros. Existe um versículo da Bíblia que fala que se eu pregar a palavra e conseguir ajudar alguém a voltar para a igreja, se converter, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ser salva, vou ganhar uma alma para Cristo, para Deus, para o reino dos céus, e ainda diz a palavra que essa pessoa apagará multidões de pecados. Deus vai perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra parte, e a ciência se multiplicará. Então vamos começar aqui no versículo do início, que diz assim: Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Quando fala fecha, é encerrar o livro. Nós estamos chegando aqui no final, né, do livro. Selar a palavra significa dar autenticidade. Na antiguidade eles faziam o quê? Eles tinham um livro, fechava o livro significava guardar um livro, um modelo do livro. Esse livro aqui não é proibido a leitura dele, não. Não foi proibida a leitura. É para ser autenticado, assinado como verdadeiro. Tá? Alguns comentários vai trabalhar nessa direção. Então, fala sobre o cerrar o livro e fala sobre selar o livro. O cerrar, que aqui na minha versão está colocando fechar. Fechar é terminar essas palavras. Feche essas palavras. Termine essas palavras. Conclua essas palavras. Então, fechar nesse sentido de encerrar o livro.
E que mais? Selar, então autenticar. Então eles guardavam um livro preservado num ambiente, para quando fosse necessário saber se o livro que estava na mão era autêntico, era só comparar com o original que estava guardado. Eles faziam muitas cópias dos livros, que na verdade eram pergaminhos, e tinha que ter algum guardado, selado, tá bom? Que dava autenticação aos demais livros. Havia muitas fraudes. Por exemplo, o livro de Daniel, que não é reconhecido na Bíblia Católica, tem mais 2 capítulos. A gente acaba aqui no capítulo 12, mas na Igreja Católica continua, capítulo 13 e capítulo 14. É considerado falso. Não passou na régua do cânon, não é cânon bíblico. Existem outros livros, que é Enoque, Macabeus, existe Tobias, existem alguns outros livros que são considerados apócrifos, e eles podem ser lidos como história? Pode ser lido como história, né? Mas a gente não pode levar como sendo a Bíblia, porque em algum momento alguém parou e analisou e disse: isso aqui não faz parte, pode ter sido adulterado. Nós não temos um livro selado, olha aí a importância do selo. Nós não temos um livro selado, não temos um livro antigo, não temos os melhores originais. Os melhores originais não têm essa história de Daniel, por exemplo. A maioria acabava no capítulo 12. Só livros mais novos é que vinham com capítulo 13 e 14. Então foi adulteração, tá bom? E a ciência se multiplicará. Olha só, é para guardar esse livro, selar, porque a informação dele é para o último tempo, até ao fim do tempo. Muitos vão correr de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Irmãos, você acha que a ciência se multiplicou nos últimos 10 anos? O celular é de que ano? 95? Eu não estou lembrado aqui, o primeiro iPhone. Depois você coloca lá na internet lá e vê o primeiro iPhone, quando aquele CEO lá da Apple, ele faz um anúncio, né, do iPhone 1. Você ouve e verifica se os smartphones não é tudo cópia do iPhone. O primeiro iPhone, você pode olhar, só aumentou o quê? Velocidade, mais memória, melhor câmera, só. Mas tudo que o primeiro fazia, o último agora faz. Mesma coisa. Tem algumas outras coisas, negócio de altura, barômetro, umas outras coisas aí. Mas falar, acessar a internet, que foi o grande passo, né? É tudo antigo. Então, multiplicou ou não multiplicou a ciência? Os nossos avós já andavam de carro que andava a 200 km por hora? Se andasse, andava com um carro de 60 km por hora, né? Eu não sei, acho que foi Isaac Newton, né, que disse que no futuro os homens iriam andar a 60 por hora. Aí o Voltaire disse que ele estava ficando doido. Hoje a gente anda, tem uns irmãos aí que ficam dando trabalho para os anjos, anda até quase 200 por hora, né? Eu tinha um pastor que ele dizia que chegava, quando ele chegava, o anjo chegava atrás dele com a língua do lado de fora. Eu falei: misericórdia, pastor, vai mais devagar, não precisa correr tanto assim não, Existem aí umas loucuras, aí, umas imprudências aí. Eu prefiro andar um pouco menos. Então nós temos aqui essa ciência se multiplicando. Isso aqui também é um indício que está chegando o fim, a multiplicação da ciência. Se, pois,
o Filho do Homem demorar a vir, a Bíblia chega a dizer: vai encontrar fé na terra? Você tem fé ainda, irmão? Você acredita na Bíblia? Você entende que tem crente que não acredita na Bíblia? Eu já falei isso, não sei se já falei aqui, mas na outra igreja já falava muito isso, né? Tem uma história na Bíblia que, rapaz, era difícil eu passar por isso. Agora, isso aqui é história, isso aqui tá aqui, mas meio difícil de engolir esse negócio aqui. O homem pulando o mar, a baleia engole ele, e a baleia vai lá para baixo, fica lá embaixo, não sei quanto tempo. Daqui a pouco a baleia sai, a baleia vai e joga Jonas lá na praia. Vou falar, isso aqui é só historinha, tem coisa na Bíblia que é só história. Aí eu leio a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia, né? Porque quem não lê a Bíblia fica com essas coisas na cabeça e não vai tirar nunca, né? Quando eu cheguei, Jesus falando e usando o exemplo de Jonas, eu falei, rapaz, é verdade, Jesus está falando a mesma coisa. O mesmo sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, eu sou obrigado a crer que a baleia engoliu Jonas e depois cuspiu Jonas. Acredita nesse negócio? Quem crê nisso? Eu creio, porque é a palavra de Deus. Amém? Eu creio na palavra de Deus. A ciência se multiplicou. Irmãos, na guerra do Kuwait, que já faz muito tempo, diz que o soldado americano chegava com um aparelho na mão, desse tamanho aqui mais ou menos, tamanho de uma Bíblia, quase o dobro da Bíblia. Ele segurava aqui, ele falava em inglês, o aparelho falava no Kuwait, na língua do Kuwait lá, que eu não sei qual que é, falava na língua deles, o povo falava na língua deles, o aparelho traduzia para o americano o que o cara estava falando. Hoje você tem um aparelho na sua mão que faz isso. Celular. Se você colocar um aplicativo nele, tem um aplicativo que você fala nele e ele já sai o som em inglês, em francês, em japonês, em grego. Tu aperta e escuta na outra língua. Misericórdia, né? Daqui uns dias você vai ter um aparelho, já estão botando um óculos, né? Já tem um óculos aqui que ainda não pegou direito, eu não sei como é que tá, que tem, você já vê na tela aqui, já assiste o que está acontecendo, assiste filme, já no Google Glass, né? Mas já estão querendo fazer aparelhos, irmãos, daqui a pouco vai estar interligado no ouvido. Já estão colocando aparelhos para ouvir que sai som lá no martelo. É martelo? Tem uma pedra, um pedaço aqui no ouvido aqui, que tem esse nome parecido com martelo. E aí, lá dentro faz uma vibração e a pessoa escuta dentro do ouvido a voz. Sem sair barulho, muita coisa. Está se multiplicando? Nós temos, irmão, um computador, o mesmo sistema operacional de um computador da época foi colocado dentro do primeiro iPhone. Sistema de computador que funcionava na máquina, ele colocou dentro do celular. Então cada vez mais as coisas diminuem. Daqui a pouco, hoje é possível um médico no Brasil operar uma pessoa lá na China, ou uma pessoa lá nos Estados Unidos, um médico operar alguém aqui por meio de instrumento, de coisa mecânica, de computador ligado na internet. Misericórdia, tem coragem? Por se multiplicar a ciência, é um sinal dos últimos tempos. Diz que hoje uma criança, aí por volta de 10 anos, tem um conhecimento maior do que alguém que viveu há 30, 40 anos atrás, que tinha 80 anos, 70 anos. Uma criança tem mais informação na cabeça girando do que um velho de antigamente. Está se multiplicando a ciência? Hoje o juiz não chama nem muitos presos para ir para o juiz, agora ele fica lá dentro da cadeia, videoconferência.
E o juiz, é até bom porque o juiz pode, né? Não tem problema nenhum, já está preso, vai continuar preso, né? Um defende, o outro acusa, o júri julga, tudo vendo na televisão. A ciência está multiplicando, isso é sinal do fim do tempo. Que Jesus está chegando, que está chegando à conclusão de todas as coisas. Antes da grande tribulação, nós, a Assembleia de Deus, acreditamos que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Há alguns versículos que eu anotei aqui que diz que o Senhor vai livrar os seus deste dia, deste momento, desta fase da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o nosso Senhor. Amém? Aí Daniel agora vai ver aí um anjo. No versículo 6 tem um anjo de um lado, um anjo do outro, vai falar com alguém que está no meio das águas. Então parece mais 3 personagens aí, 2 anjos, um de cada lado do rio. Versículo 6 fala que tem um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E aí ele pergunta: quanto tempo haverá até o fim das maravilhas? Se referindo, alguns dizem que é o livro de Daniel todo, outros dizem que é a visão do capítulo 9, capítulo 10 até o capítulo 12, né? Mas quando que vai se dar isso? Quando que o Senhor vai salvar o seu povo? Quando que o Senhor vai fazer a gente viver eternamente entrando na glória? Louvado seja o Senhor. Ele faz essa pergunta para este homem, né? E ele levanta a mão e fala, né? Levanta a mão esquerda ao céu e jura, né? Sua mão direita, né? Levantou a sua mão direita e a mão esquerda, levanta as 2 mãos ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aí você está igual Daniel no versículo 8: eu, pois, ouvi e não entendi nada. O que é esse negócio de um tempo, tempos e metade de um tempo? Isso aí se refere à última semana de Daniel, da 70ª semana de Daniel, que tudo indica que ainda não se cumpriu. Então, metade da semana, o anticristo vai fazer uma armação, vai ter um tratado de paz. Quando todo mundo estiver acreditando no anticristo, o anticristo vai querer ser adorado e quebra o pacto da paz no meio. O povo judeu começa a fugir, só podemos adorar a Deus, e começa a confusão. E aí vem 3 anos e meio de perseguição à igreja, ao povo de Deus. O sacrifício vai cessar e acontecer tudo aquilo que nós já conversamos. Amém? Então isso aqui está trabalhando exatamente isso, essa metade da grande tribulação. Quando acabar essa metade da grande tribulação, todas essas coisas estarão cumpridas. Amém? Vamos encerrar. Vamos nos colocar em pé. Acho que tudo aí nós já, de alguma forma, já falamos. Consideramos encerrado o livro de Daniel. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua vida espiritual. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha a renovação da sua fé. Você aguarde mesmo a presença do Senhor, a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja, assim como está em Atos. O que vocês estão fazendo olhando para cima? Do mesmo jeito que esse Jesus subiu, Ele vai descer para buscar a sua igreja. A nuvem ocultou ele, mas um dia as nuvens vão abrir e o Senhor Jesus descerá com uma miríade de anjos, milhares e milhares de anjos, num cavalo branco, com poder e autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai vir buscar a sua igreja. Essa questão de linho, vestido de linho, significa santidade. O
Santo de Israel voltará, como Ele mesmo prometeu, e vai buscar a sua igreja. Eu creio. Quantos creem nesta palavra? Vamos encerrar? Pai querido, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Renova as nossas forças, renova a esperança da tua igreja, renova a nossa fé. Quantas pessoas acreditando apenas em filosofia, apenas nos livros de história, mas não leem mais a Bíblia, não querem mais ouvir a tua palavra, não dão mais crédito aos pregadores, aos pastores, a tua palavra que é ministrada. Mas nesta noite nós te pedimos e clamamos: renova em nós a tua graça, renova em nós essa esperança. O Senhor nos chamou, o Senhor nos convenceu com o teu amor, o Senhor nos alcançou quando ainda estávamos no lago de lama, quando estávamos ali no charco de lodo. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos chamou, nos perdoou. Não permita que os encantos da vida venham nos encantar e nos afastar da tua presença. Que a tecnologia, que a informação, que tudo isso que vem tentar dominar e ocupar a nossa mente, e não temos tempo mais de orar, não temos mais tempo para ler a tua palavra, não temos mais tempo às vezes de vir na tua casa. Senhor, renova em nós um espírito reto, um coração quebrantado, que possamos continuar na tua presença, amando o Senhor, amando a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, renova aqueles que estão pensando em sair da tua casa, pensando em voltar atrás. Em nome de Jesus, que a tua graça renove esta fé, renova este servo do Senhor nesta hora. Estamos aqui hoje para ouvir essa palavra, para sacudir as cinzas da nossa fé, para que a do teu Espírito Santo venha reinar em nosso coração, venha afoguear novamente o altar do Senhor, e que nunca mais falte fogo, nunca mais falte a unção, nunca mais falte a graça, que em todo o tempo sejam alvos os nossos destinos, que nós sejamos renovados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova a tua igreja, renova a nossa vida. Amém. Amém.